Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Já estamos praticamente aqui na reta final da primeira temporada de World Beyond e hoje nós vamos falar sobre o episódio 8. E se você está acompanhando a sexta temporada de Fear the Walking Dead, que por sinal tá muito boa, eu também estou fazendo vídeos sobre ela aqui no canal, tá? Então fica aqui sempre na descrição para você a playlist de Fear the Walking Dead e World Beyond para você poder assistir os outros vídeos caso você tenha perdido algum deles, ok? E para dar uma força aqui na divulgação do canal, para ajudar a gente a conseguir terminar logo de montar esse computador, né, que até agora eu tô sem equipamento, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se você não for inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa comunidade Ingresso VIP e juntos vamos lá chegar aos 2.000 inscritos, ok? Agora chega de papo, então vamos pro episódio dessa semana. O episódio inicia com o Silas preso do lado de fora, enquanto os outros estão ali discutindo se ele é culpado ou não pela atrocidade que nós vimos ali no final do episódio passado. E olha, apesar de nós não termos aí 100% certeza de que foi de fato ele que fez isso ou não, todas as evidências apontam para ele. E olha, apesar da Iris agir aqui mais uma vez, né, de maneira ingênua, acreditando no garoto de forma praticamente convicta, né, de que não foi ele que fez isso, eu, desde o episódio passado, tô desconfiada que existe sim aí uma possibilidade de não ter sido ele que fez, de fato, essa atrocidade. E ao longo do episódio aqui, né, a gente vai realmente ver um pouco mais disso, né, dessa questão toda aí. Então a gente vai passar praticamente 90% do episódio focado nessa questão do Silas, dessa questão aí desse suposto crime que ele cometeu. A gente vai ver também bastante flashback sobre o que realmente aconteceu naquele incidente, que já tinha sido mostrado bem pouquinho naquele outro episódio, e aqui a gente vai ter mais detalhes sobre toda essa questão. Eu particularmente achei toda essa parte aí envolvendo o Silas bastante entediante. Eu acho que essa história dele, né, o plot dele acaba se tornando um pouco cansativo, porque o tempo todo eles tentam encobrir as coisas, eles nunca explicam as coisas de maneira muito clara. Eles vão mostrando ali de pouquinho pra gente, né? Eu entendo que isso é para tentar manter o mistério, que é para tentar fazer a gente permanecer interessados pela história do garoto, para tentar descobrir quem de fato ele é, o que realmente aconteceu, mas para mim essa parte do episódio foi bastante entediante de maneira geral. Eles colocam o Silas também ali com essa questão dele nunca se lembrar o que ele faz quando ele tem esses ataques de violência, o que é algo que para mim não encaixou muito bem aqui na história. Eu sei que eles fizeram isso de maneira proposital, obviamente para não revelar pra gente se foi ele que realmente fez isso com o tio do Percy ou não, mas eu achei que ficou algo bem estranho, sabe? Eu cheguei até a pesquisar para ver se existe alguma doença, se existe alguma coisa que pode causar esse tipo de apagão enquanto a pessoa está cometendo ali algum tipo de ato violento, e eu não consegui encontrar nada a respeito disso. Então, me pareceu algo bem fictício e muito um elemento de conveniência de roteiro só para não revelar pra gente se realmente o Silas foi culpado ou não, porque afinal de contas, né, ele não se lembra de nada do que aconteceu e a gente também não consegue encontrar aqui nenhuma prova de que foi ele. Apesar de que lá no final do episódio ele praticamente confessa para Iris que foi ele que fez aquilo, mas na verdade essa confissão dele não me convenceu muito, porque ele meio que deduziu que ele possa ter feito isso apenas pelo fato dele não se lembrar do que ele fez. Mas vale a gente lembrar de que no momento em que ele foi encontrado ali pelo pessoal, ele estava segurando ali uma garrafa de bebida, né? Então, sei lá, quem sabe pode ser que ele tenha ficado bêbado e por conta disso ele não se lembra do que aconteceu. Para mim ainda tem alguma coisa errada aí por trás dessa história. Talvez não tenha sido realmente o Silas e eu tô começando a desconfiar de uma outra pessoa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas antes a gente precisa falar de outra coisa que, isso sim, foi algo bastante interessante que aconteceu aqui nesse episódio e que realmente eu não esperava. Ali no final, né, depois que o Silas decide ir embora, a gente vê o que aconteceu com a Huck de verdade naqueles 2 dias ali que ela ficou afastada do grupo. E a gente vê que a Huck, ela tá trabalhando junto com nada mais, nada menos do que a Elizabeth, lá do CRM. Então, aqui nesse episódio, nem mesmo a revelação da Hope contando pro Elton toda a verdade sobre a mãe dele chegou a ser tão interessante assim e tão surpreendente quanto essa questão aí envolvendo a Huck.
Na verdade, sobre essa questão da Hope com o Elton, eu achei que foi bem meia boca o que eles fizeram. Foi muito fraco, o garoto simplesmente foi embora, a gente nem mesmo viu qual foi a reação dele ali no momento em que ela tá contando, então foi bem sem graça de ver. Eu achei que foi bem fraco essa questão, né? Eu falei pra vocês em episódios anteriores que eu tava esperando esse momento, que eu achava que esse seria um ponto alto aqui da temporada, que seria algo que iria realmente abalar aí a relação dos personagens, mas na verdade foi algo bem simples e bem fraco no meu ponto de vista. Já essa questão aqui envolvendo a Huck, né, foi algo bem surpreendente. Eu acho que ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Pelo menos eu não vi ninguém comentando nada a respeito disso e nem mesmo eu suspeitava que ela tinha assim algum envolvimento com a Elizabeth. Mas calma lá que eu já tô começando aqui a criar algumas teorias sobre esse envolvimento aí das duas e eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre o que eu tenho em mente com relação a isso. Bom, mas antes de eu falar dessa teoria, né, vamos voltar a falar então sobre essa questão do Silas. Eu falei ainda agorinha que eu achava que não tinha sido o garoto realmente que fez isso, né? É óbvio que ainda as evidências apontam todas para ele, mas eu não sei, com essa revelação aí da Huck se envolvendo com a Elizabeth, com algumas falas da própria Huck aqui nesse episódio sobre ter que fazer aquilo que é preciso para alcançar o objetivo, eu começo a suspeitar de que pode ter sido até a própria Huck que fez isso ali com o tio do Percy, justamente para afastar os dois dessa missão dela. A gente viu aqui a Huck falando para Elizabeth que ela tem uma missão a ser cumprida, né? Que ela tem um ativo para ser levado para Elizabeth. Gente, vocês não sabem o quanto que isso me lembra contabilidade. Eu praticamente já estou formada em contabilidade e isso me lembrou demais aqui toda essa questão contábil, né? A gente fala muito de ativo em contabilidade e aqui a Huck tem um ativo a ser levado para Elizabeth, que a gente não sabe ainda o que é, mas a gente pode especular um pouco sobre isso. Então, em relação a isso, a gente sabe que a Huck tem uma missão e pelas coisas que ela falou aqui nesse episódio, eu começo a suspeitar que pode ter sido ela que fez aquilo e não o Silas. Aí você vai perguntar, né, por que que ela teria feito isso com o cara? E a resposta seria de que, bom, pessoas a menos envolvidas aí nesse processo, menos riscos, menos problemas e menos chances da missão dela dar errado. Então, eu acho que faz bastante sentido ela ter feito isso para evitar mais problemas, para evitar que outras pessoas acabem se envolvendo nessa questão. Bom, então, sobre toda essa teoria aí que eu comecei a pensar, não sei se vocês vão conseguir lembrar, mas lá no episódio 4 a gente tem uma cena onde a Hope, num flashback, né? A Hope ela conversa ali com o seu pai e lá nesse episódio, nesse diálogo específico, o pai dela fala ali com ela de uma maneira um pouco diferente. Eu achei esse diálogo bastante fora da curva e o pai diz para ela que ele estava protegendo ela, que ele estava protegendo a Hope de algo antes dele ir embora. O que para mim deixou aí uma certa dúvida no ar. Eu achei isso um pouco estranho. Do que exatamente ele estava querendo proteger a sua filha, né? Isso não é revelado pra gente e a Hope acaba tocando nesse assunto ali naquele momento com a Huck, o que me deixou bastante curiosa ali naquele momento. Mas depois nada mais foi falado a respeito disso, né? E vida que segue. Mas já depois aqui desse episódio 8, né, onde a Huck está levando aí um ativo para Elizabeth, né? A gente não sabe que ativo é esse, a gente não sabe exatamente o que é isso. Obviamente eles estão usando essa linguagem aí para justamente não deixar que a gente já descubra do que se trata, porém eu suspeito de que esse ativo pode ser a Hope. Primeiro por conta desse diálogo diferente que ela acabou tendo aí com o seu pai, né? Ele falando que precisava protegê-la. Segundo que a Huck tem aí essa missão de levar esse ativo para Elizabeth, e isso me faz lembrar que a Huck sempre esteve perto da Hope, a Huck sempre esteve ali mais próximo dela, sempre quando a gente teve essas oportunidades de ter uma missão aí em dupla, ela sempre esteve próximo da garota, então existe sim aí uma proximidade maior da Huck com a Hope, então isso me faz pensar que talvez essa intimidade maior aí com a menina
possa estar ligado com essa questão aí da missão dela, né? Talvez ela tenha que proteger e levar a Hope até a Elizabeth. Mas por que exatamente a Huck teria que fazer isso e por que exatamente a Hope seria esse ativo? Bom, não sei, mas eu começo a pensar aí que talvez o pai dela, né, por ser cientista, ele possa talvez ter descoberto que a Hope possa ser a chave para a cura. E por conta disso, né, ele pode querer estar protegendo a menina desses experimentos aí que o CRM tem feito. E a gente já viu que esses experimentos não são nada agradáveis, pelo menos à primeira vista é isso que dá a entender. Então, existe aí talvez um mistério sobre a Hope, pode ser que ela esteja aí envolvida com essa questão da cura, talvez o DNA dela seja importante para isso, talvez o seu pai esteja querendo protegê-la disso. A outra coisa que me faz pensar que tudo pode estar ligado é que a gente tem que lembrar que lá no primeiro episódio a Elizabeth deu para as meninas um mapa para justamente incentivá-las a ir atrás do seu pai. Então a gente viu que a própria Elizabeth incentivou as meninas a saírem da comunidade. E a gente viu o que aconteceu com a comunidade, né? Que a comunidade foi massacrada. A gente viu que no final do episódio ela ficou satisfeita porque as meninas não foram encontradas lá. Sinal de que elas conseguiram escapar, né? Então, as coisas devagar parecem estar realmente se encaixando todas aí nesse sentido. Fica pra gente aqui essa evidência de que é provável, sim, que pode se tratar da Hope, né? Pode ser que seja Iris, sim, mas algo me leva a ficar um pouco mais inclinada a pensar que se trata da Hope. Agora, o que ainda não fica claro é se a Elizabeth ela está fazendo isso para ajudar ou não, né? A gente sempre teve aí essa imagem um pouco ambígua a respeito da Elizabeth, a gente não tem muita clareza se ela realmente é uma espécie de vilã ou não. A gente viu que ela é capaz sim de cometer atrocidades, mas a gente também viu um lado dela um pouco mais humano. A gente viu em dessas cenas pós-créditos que passaram nos episódios passados que ela teve ali um momento chorando, um momento mais delicado. Então a gente percebe que existe sim nela uma humanidade, por assim dizer. Então não dá pra gente bater o martelo e falar que a Elizabeth de fato é vilã ou não. Então não fica pra gente claro exatamente se o que ela tá fazendo é algo bom ou se é algo ruim. Além do mais, a Huck está ajudando a Elizabeth, o que gera pra gente uma suspeita de que talvez as intenções dela não sejam intenções ruins. E isso porque no episódio passado a gente viu ali, no passado da Huck, o que ela foi capaz de fazer para defender pessoas inocentes. Ela foi capaz de desrespeitar uma ordem ali das Forças Armadas, ela foi capaz de eliminar pessoas ali do pilotão dela e até mesmo de eliminar com uma pessoa que era importante para ela, tudo isso em nome de fazer o que ela achava que era correto, né? Que era libertar aquelas pessoas inocentes que aparentemente nem estavam infectadas. Então, isso me leva a pensar que dificilmente a Huck estaria aqui fazendo algum tipo de missão que fosse para prejudicar as meninas ou que fosse para fazer algo de ruim. Então, eu fico um pouco mais inclinada, se realmente tudo isso que eu falei aqui fizer sentido, a pensar que as duas estão aí nessa missão para fazer algo para beneficiar as meninas, talvez escondê-las do CRM. Talvez o CRM possa ter descoberto ali com o pai delas que a Huck tem ali uma espécie de DNA que possa ajudar na cura. E aí, por conta disso, a Elizabeth está ajudando ele a proteger as meninas do próprio CRM. Então, por conta disso, eu acho bem pouco provável que a Huck esteja ajudando a conspirar contra adolescentes que mal sabem se defender. Então, galera, essa aqui é a minha pseudo-teoria sobre toda essa relação aí da Huck com Elizabeth, sobre toda essa questão aí, bastante misteriosa ainda. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo, né? Se você concorda com alguma coisa aqui que eu falei sobre essa relação das duas, ou se você acha que pode ser algo totalmente diferente, né? De repente pode ser algo completamente fora daquilo que eu consegui pensar e também não tem problema se for. Então eu também quero saber o que você achou disso tudo, né? O que você achou dessa questão aí da Huck, da questão do Silas, da questão também do Elton. Então, galera, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo de Fear the Walking Dead. E até lá!